Antes de nos aprofundarmos no tema principal do vídeo, vamos falar de um tipo de estrelas, que são aquelas que possuem entre 8 e 20 vezes a massa do Sol. Estrelas desse tamanho morrem mais rápido do que estrelas menores como o nosso Sol. Isso ocorre pois essas grandes estrelas consomem mais rapidamente o hidrogênio do seu núcleo durante o processo de fusão nuclear. Elas são consideradas estrelas massivas. E os eventos que ocorrem no núcleo desse tipo de estrela é bem diferente do que ocorre no núcleo do nosso Sol. Elas geram pressões e temperaturas incrivelmente altas. A gravidade nessas estrelas é tão forte que elas podem comprimir e fundir átomos ainda maiores do que as estrelas de porte menor. Conforme o tempo passa, a estrela produz elementos cada vez mais pesados. Quando a estrela fabrica o elemento ferro, ela começa a entrar em colapso. O ferro absorve energia, e quando esse elemento é criado no núcleo da estrela, ela tem apenas poucos segundos de vida. O ferro absorve muita energia, e por isso, quando a estrela tenta descarregar a energia no ferro criado, tentando fazer uma fusão nuclear, ela não consegue. Esse ferro está agora roubando energia da estrela, e é a energia criada pela fusão nuclear que mantém uma estrela viva. Se ela não consegue fazer a fusão nuclear, então ela morre. A partir do momento que a fusão que tenta explodir a estrela para de funcionar, a gravidade que tenta comprimi-la vence a disputa de forças, resultando em uma implosão da estrela. Por conta dessa implosão repentina dessa estrela maciça, surge uma grande explosão, chamada de supernova. São a partir dessas supernovas que são lançadas no espaço as matérias-primas que compõem a vida, além de criar também elementos mais pesados como prata e o ouro. E pelo fato de os materiais ejetados por uma estrela serem a matéria-prima da vida, podemos dizer assim que somos poeiras das estrelas. Mas, após a supernova, a estrela não se desintegra totalmente. O que sobra após a grande explosão é um núcleo muito quente e denso, composto em sua maior parte por nêutrons. Assim, a estrela massiva se transformou em uma estrela de nêutrons. Mas, quando uma estrela ainda mais massiva, com uma massa superior a 20 massas solares, morre, o resultado é ainda mais intenso e assustador. Uma estrela supermassiva passa por esse mesmo processo até se tornar uma estrela de nêutrons. Entretanto, ela é ainda mais densa, e por ser tão densa, ela rompe o tecido do espaço-tempo, criando assim um buraco negro. Um buraco negro é tão poderoso que suga tudo ao seu redor. Nem mesmo a luz escapa da sua atração gravitacional. No centro da nossa galáxia existe um buraco negro colossal e que mantém a nossa galáxia girando. Apesar de serem tão assustadores, os buracos negros são essenciais para manter as galáxias e o universo em ordem e proporcionando assim um equilíbrio cósmico que possibilita a existência da vida no nosso planeta. Magnetares. Esses objetos cósmicos sempre intrigaram e fascinaram cientistas ao redor do mundo. Mas, nunca antes na história havia sido detectado o nascimento de um magnetar. Recentemente, foi divulgada uma notícia na qual cientistas teriam detectado um possível nascimento de um magnetar, que foi chamado de GRB 200522A. Mas afinal, o que é um magnetar? Resumindo, um magnetar surge após uma estrela de grande massa chegar na fase final da sua vida, e assim ela explode em uma supernova. À medida que ela colapsa sobre si mesma,
ofusca todas as suas estrelas vizinhas, antes de ir se desintegrando lentamente. Se a estrela, enquanto estava viva, fosse grande o suficiente, com massa superior a cerca de 10 vezes a massa solar, ela se transforma então em uma estrela de nêutrons, que é basicamente o que sobra de uma estrela massiva que se colapsou, sendo um núcleo extremamente quente e denso. Tão denso que, em termos de comparação, uma colher de chá de uma estrela de nêutrons pesaria pelo menos 1 bilhão de toneladas. Uma estrela de nêutrons possui um diâmetro de cerca de 15 km e gira rapidamente, centenas de vezes por segundo. Essa estrela possui um campo magnético realmente poderoso, cerca de 1 trilhão de vezes mais poderoso do que o campo magnético da Terra. Os cientistas ainda não têm certeza do porquê que os magnetares são uma forma especialmente magnética de uma estrela de nêutrons. Seus campos magnéticos são cerca de 1 quadrilhão de vezes mais poderosos do que os da Terra, e são cerca de 1000 vezes mais poderosos do que os campos magnéticos de uma estrela de nêutrons comum. E esses magnetares têm como característica principal a alta emissão de raios-x e raios gama. E já em relação ao GRB 200522A, o que foi observado foi ainda mais poderoso, o que levou os pesquisadores a acreditarem que esse magnetar, em especial, surgiu a partir da fusão de duas estrelas de nêutrons. Bem, se o GRB 200522A realmente foi o flash do nascimento de um magnetar, será o primeiro a ter sido testemunhado pelos astrônomos. E isso seria um impressionante avanço para a compreensão destes objetos incríveis e raros. Mas, apenas com estudos mais aprofundados ao longo dos anos, essa possível descoberta será de fato confirmada. A nível de curiosidade, até o momento foram detectados apenas 24 magnetares em nossa galáxia. Mas, já os pulsares, por outro lado, são muito mais comuns do que os magnetares. Os pulsares são um tipo diferente de estrela de nêutrons, nos quais giram rapidamente e emitem jatos de radiação de rádio de seus polos. Quando esses jatos são orientados a passar pela Terra, eles pulsam, como um rápido farol cósmico, em escalas de tempo tão curtas quanto milissegundos. A emissão de radiação pelos pulsares, em alta rotação, chega até nós em intervalos regulares, como um farol de navegação. Atualmente, mais de 2.000 pulsares são conhecidos, e acredita-se que o número de estrelas de nêutrons só na Via Láctea seja muito maior. Além da observação em rádio, pulsares podem ser observados também através do raio-x e raios gama. O primeiro pulsar observado, chamado de PSR B19192, gira uma vez a cada 0,01 segundos. E atualmente se conhecem pulsares que completam uma volta em 1/10 desse tempo. Em termos de comparação, os magnetares são basicamente pulsares com campo magnético 100 vezes maiores do que os pulsares usuais. Agora vamos falar dos objetos mais poderosos do universo, os quasares. Em 1963, dois astrônomos, chamados Jesse Greenstein e Martin Schmidt, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, estavam usando o maior telescópio existente naquela época, no mundo inteiro, e que ficava localizado no Monte Palomar, na Califórnia, a fim de examinarem um objeto brilhante no céu, classificado inicialmente como 3C48, de modo que o tal objeto parecia ter o brilho de uma estrela. Outros objetos como ele vinham sendo detectados desde os anos 1950, quando as observações com radiotelescópios começaram a ser feitas. Essas pesquisas mostraram muitos pontos emitindo radiação,
ao telescópio, boa parte delas lembrava estrelas comuns, mas estrelas nunca foram grandes emissoras de ondas de rádio. Por isso mesmo, os astrônomos estavam intrigados com o enigma, e para tentar resolvê-lo, nada melhor do que estudar imagens desses objetos obtidas com os melhores telescópios ópticos. Ao examinar uma foto do 3C48, Greenstein pensou que ele parecia estar a uma distância imensa. E seus cálculos confirmaram isso, nada menos do que 4 bilhões de anos-luz de distância. Através dos cálculos, percebeu que não podia ser uma estrela, pois, para ser visível a essa distância, o objeto teria de brilhar tanto quanto 50 galáxias juntas, cada qual com 100 bilhões de estrelas em média. A descoberta desafiava tudo o que se conhecia até então sobre a matéria e energia. E esse fenômeno ganhou o nome de objeto quasi-estelar, na abreviatura em inglês, que é QSQ ou quasar. Atualmente, o quasar mais próximo conhecido de nós está a 780 milhões de anos-luz da Terra. Outros, como o PKS 2330, visível na constelação de Sagitário, encontra-se a 15 bilhões de anos-luz da Terra. Mas afinal, o que são exatamente os quasares? Segundo a teoria mais aceita, quasares são gigantescos buracos negros no centro de galáxias jovens e ativas. São cercados por gás superaquecido e responsáveis por liberar grandes quantidades de radiação. Sua massa seria de cerca de 1 milhão a 1 bilhão de vezes a massa do nosso Sol e possuem diâmetros imensos, com cerca de 500 mil anos-luz. Em termos de comparação, o diâmetro da Via Láctea é de apenas 100 mil anos-luz. Um quasar emite tanta luz que ofusca todas as estrelas daquele sistema. À medida que a matéria vai sendo sugada pelo buraco negro, essa matéria se junta numa estrutura espiralada, cuja temperatura chega a milhões de graus. Segundo a teoria mais aceita hoje, quando as primeiras galáxias surgiram, buracos negros se formaram em seus núcleos, de modo que o buraco negro aumenta de tamanho à medida que vai devorando mais matéria. Conforme a matéria vai caindo no buraco negro, junta-se numa estrutura espiralada, denominada disco de acreção, cuja temperatura sobe a milhões de graus Celsius. É essa matéria, em formato de redemoinho ao redor do buraco negro, que emite grandes quantidades de raio-x. A maior parte da matéria segue em espiral para dentro do buraco negro, e ao passar por um ponto chamado de horizonte de eventos, desaparece do universo visível. Mas simulações realizadas em computadores indicam que a radiação e os campos magnéticos presentes naquela região do espaço podem empurrar parte do gás capturado pelas forças gravitacionais do buraco negro e devolvê-las ao espaço, acompanhada de jatos de matéria e radiação que voam para longe do eixo de rotação do buraco negro. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal e aprender mais sobre astronomia e sobre como o nosso universo funciona. E para saber o que está acontecendo no mundo da ciência. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações na opção Todos para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim.